Afinal, cama compartilhada vai deixar o seu filho emocionalmente dependente de você na vida adulta? Esse é o Papo com a Psi de hoje. Roda a vinheta. Bom, famílias, que prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo com a Psi. E hoje nós vamos falar sobre esse tema um tanto quanto polêmico, cama compartilhada. Quem nunca por aí teve dúvida de que isso era certo ou errado, ou até mesmo que o seu filho poderia se tornar alguém dependente emocionalmente de você por dormir na mesma cama que os pais. Bom, cama compartilhada significa isso, tá? Para quem não entende o significado dessa nomenclatura, nada mais é do que as crianças que dormem no mesmo quarto ou até mesmo na mesma cama que os pais. E aí, sobre o que nós vamos falar hoje desse tema? Não é se o seu filho será uma pessoa emocionalmente dependente de você ou não por conta disso, mas o significado dessa ação. O que significa dormir junto hoje? Para cada família tem um significado. Para algumas pode ser um momento de afeto, um momento de união. Às vezes os pais que trabalham fora têm aquela sensação de que esse é o único momento que podem estar juntos com os filhos, que podem ter ali um momento da família. E isso é certo? Isso é errado? Nós não vamos ficar nesse mérito também. Eu não gosto muito de pensar nas situações da nossa vida como certo ou errado. Acredito que para cada família existe uma situação. Por isso que nós trabalhamos muito com a individualidade. Nós não falamos que cada um é cada família é única. Pois então, em cada família, a cama compartilhada vai ter um significado. Mas nesse vídeo aqui hoje, eu quero lembrar vocês de alguns pontos importantes sobre essa ação de compartilhar a cama com os filhos. Lá na primeira temporada do Papo com a Psi, eu fiz um episódio com a arquiteta Júlia Moro, em que nós falamos sobre a importância do quarto na vida da criança. E eu quero que vocês lembrem desse episódio para retomar a importância que este ambiente tem na nossa vida. Não só da criança e do adolescente, mas na nossa vida de adultos também. O quarto é o lugar privativo, é o lugar onde nós podemos ser quem realmente somos. Lá você anda de pijama, lá você se troca. Ninguém tá vendo o seu quarto no seu dia a dia. Então é muito importante a gente ter em um primeiro momento, isso em mente, de que o quarto, ele é um lugar de privacidade. A partir do momento que nós permitimos que outras pessoas entrem neste ambiente, nós temos que tomar cuidado também com a nossa privacidade. O que eu tô querendo dizer aqui em um português bem simples e claro? Pais, se vocês têm a cama compartilhada com os filhos de vocês hoje, vocês não podem ter relações sexuais no mesmo quarto ou no mesmo ambiente e na mesma cama que os filhos estão. Vocês não podem expor os seus filhos a essas situações. E não tem dessa do tipo, mas eu estou dormindo, o meu filho está dormindo, ele não vai ver. Isso não acontece, tá? A criança, ela percebe os movimentos, ela tá ali, ela faz parte dessa cena. E isso pode ter, sim, um potencial traumático na vida dos filhos de vocês. Então, o alerta que nós temos que ter com a cama compartilhada é esse. Pais, vocês precisam zelar pela privacidade de vocês. Nós sabemos que relações sexuais são algo íntimo do casal e isso não é feito em qualquer lugar. Ninguém tem relação no meio da rua, ninguém tem relação em um lugar onde outras pessoas estão vendo. Se estamos falando de algo íntimo que tem privacidade, isso deve acontecer em um lugar de privacidade também. Muitas vezes o quarto do casal é esse local. Só que quando você tem a cama compartilhada com o seu filho, qual é o local da sua casa que você utiliza para isso? Então eu já comecei trazendo esse tema de uma forma bem polêmica para você, pai e mãe que está aí do outro lado acompanhando esse podcast, se lembrar disso. É sua responsabilidade preservar o seu filho dessa cena. E não tem essa desculpa de que ele está dormindo, viu? Eu vou frisar isso muitas vezes durante a nossa conversa de hoje. Bom, além dessa questão super importante, que é a privacidade do casal e também o cuidado com o que você está expondo o seu filho, é legal também pensar no porquê que essa cama compartilhada existe hoje. É por uma questão de espaço? É por uma questão de comodismo? É por uma questão de medo da criança? Cada situação exige um cuidado diferente. Mas, por exemplo, se isso estiver acontecendo por um comodismo da família, do tipo, foi ficando, tá ali desde sempre, é importante vocês repensarem nisso. Será que já não é a hora de que o seu filho também tenha o cantinho dele, o lugarzinho dele, onde ele possa crescer, guardar as coisinhas dele, se sentir pertencente àquele ambiente? Porque quando você compartilha
um quarto, aquele espaço não é só seu. Quando você compartilha uma cama, aquele espaço também não é só seu. E a gente sabe que a criança precisa ter essa sensação de pertencimento nos ambientes em que ela convive, principalmente dentro de casa. Por isso que é importante vocês pensarem, será que já não é a hora de que o seu filho comece também a ter esse espaço? Eu sei que para muitas famílias, o dormir junto e estar junto tem um significado muito positivo. E que tal nós pensarmos em outras estratégias que vocês podem adotar dentro de casa para que vocês não percam esse momento, mas que continuem proporcionando a individualidade do seu filho e a privacidade do casal também. Uma ideia que eu dou para os pais aqui no consultório é de escolherem um dia da semana para dormirem juntos. Sabe aquele combinado de família do tipo, nós vamos poder dormir juntos toda sexta-feira, ou toda segunda-feira, ou todo sábado, ou todo domingo, não sei. Diante da rotina da família de vocês, conversem com os filhos e façam por essa decisão em conjunto, do tipo, sexta-feira será o dia de dormir junto. Eu lembro que na minha infância, os meus pais adotaram essa medida e deu super certo, porque nós tínhamos o comodismo de estar dormindo no quarto em conjunto durante a semana, ou porque o meu pai estava viajando por conta do trabalho dele, e a minha mãe ficava ali sozinha, ou porque nós tínhamos medo também de dormir sozinhos no próprio quarto, e a gente foi fazendo isso com muita frequência, só que acabou que em um momento isso afetava a privacidade dos meus pais enquanto casal, e eu e o meu irmão também precisávamos crescer e nos desenvolver no nosso cantinho, no nosso lugar. Foi então que nós adotamos essa medida em família de que sexta-feira seria o dia de todo mundo dormir junto. E eu trabalho com essa perspectiva aqui na clínica e tem dado muito certo com as famílias, porque dessa forma vocês não perdem o momento de união, mas vocês proporcionam a privacidade e também a individualidade de cada um da casa. Pensem só nos filhos adolescentes. O quarto é o lugar preferido da vida deles. Eles amam estar lá. Para uma criança também é importante que ela tenha esse relacionamento com esse espaço. E isso começa a ser construído desde a infância. Agora, sobre ter um filho que é dependente emocional porque ele dorme junto, isso é um mito, tá? A dependência emocional, ela acontece por diversas circunstâncias. Não é apenas uma situação, o dormir junto com os pais, na mesma cama com os pais, que acontece com uma constância que vai interferir no desenvolvimento emocional do teu filho, tá bom? O que acontece muitas vezes é que algumas crianças têm medo de dormir no próprio quarto. E aí isso significa que a base de segurança dessa criança está afetada, ou seja, a criança não está se sentindo segura o suficiente para ficar sozinha, longe da companhia dos pais no período noturno. É muito comum que as crianças tenham medo durante a noite, porque é nesse momento que elas se sentem vulneráveis. Pensa só comigo. A criança vai para o quarto para dormir e os pais vão dormir também. Naquele momento, ela entende que, se ela precisar de alguma coisa, os pais precisam acordar para que ela esteja segura. E algumas crianças não conseguem ter essa segurança, ou porque os pais tomam um remédio para dormir, ou porque os pais têm sono muito pesado. Então, uma orientação para vocês, se o seu filho tem medo de dormir no próprio quarto hoje, é de que você sempre diga a ele que o que ele precisar, você estará disponível para ajudá-lo. Só que pense bem, se você toma remédio e você acaba dormindo a noite toda, não consegue acordar ou seu sono é muito pesado, converse então com o outro parceiro, a outra parte da dupla que pode fazer esse papel para você. Talvez a mãe não consiga levantar durante a noite, mas o pai consegue. Alguém precisa dar a certeza para a criança de que, se ela precisar de algo durante a noite, um de vocês estará disponível para protegê-la. Isso é uma das coisas que funciona muito, dizer repetidas vezes, enquanto a criança for se deitar, essas afirmações. Isso faz com que ela tenha essa certeza de que estará segura mesmo com vocês dormindo, mesmo com vocês não estando ali presentes com ela. Essa é uma situação que acaba acontecendo muito ali por volta dos 6, 7 anos da criança, em que eles entram na famosa fase dos medos. A criança começa a ver coisas na hora de dormir, do tipo, tem monstros no meu quarto, tem bichinhos, e algumas coisas que podem ajudar é realmente deixar uma luzinha acesa. Hoje em dia existem várias lâmpadas de você colocar na tomada mesmo, vocês já devem ter visto por aí, em formatos de bichinhos, de unicórnio, de coração, luzes diferentes, de outras cores, para a criança ir se sentindo cada vez mais segura nesse ambiente. Talvez você tenha que dormir junto com o seu filho por um tempo, do tipo, eu fico no seu quarto até você adormecer.
e depois eu me levanto e vou pro meu. Vocês podem fazer combinados com relação a isso. Se a cama compartilhada hoje na sua família funciona como uma estratégia para o medo do seu filho, pense em outras estratégias que você pode adotar por aí para que o seu filho continue se sentindo seguro sem ser necessariamente dormindo na mesma cama de vocês. Então, famílias, esse episódio tem o intuito de desmistificar algumas coisas com relação à cama compartilhada, mas também de levantar alguns pontos de atenção que precisam ser lembrados todos os dias por vocês adultos. Nós quem temos que preservar as nossas crianças, nós quem temos que proteger as nossas crianças. Os filhos olham para os pais com um olhar de admiração, de proteção. Por isso que vocês não podem colocar os seus filhos em situações de vulnerabilidade, como, por exemplo, a questão das relações sexuais, como nós dizemos lá no começo da nossa conversa. É muito importante que vocês sempre se lembrem disso, porque às vezes a gente fica naquela ideia de que a cama compartilhada só vai deixar o meu filho ser alguém dependente emocional. Já disse que isso é um mito. A questão da cama compartilhada qual é a função dela na sua família hoje, o porquê que ela existe. Então é importante que vocês em casa repensem isso. Por que nós estamos dormindo juntos hoje? Será que existem formas de nós mudarmos isso? Porque é importante que o casal tenha sua privacidade e que tanto o filho, criança ou adolescente também possa se constituir dentro de um ambiente em que ele se reconheça. Espero que vocês tenham gostado, que este assunto de hoje faça sentido por aí. E se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma questão sobre a cama compartilhada, deixe aqui nos comentários, porque eu sei que esse assunto rende muitas dúvidas e muitos pensamentos. Porque eu tenho certeza que o grande objetivo de um pai e de uma mãe é criar, ou melhor, cuidar de um filho emocionalmente saudável. E você pode, ou melhor, você precisa fazer coisas para que isso aconteça. E pensar na cama compartilhada é uma dessas. Espero ter ajudado vocês e te encontro aqui no próximo episódio. Até mais!